Gostaria então de irmos à palavra do Senhor. Estamos prontos? Let's go to the Word of God. Are we ready? Amém? Mente aberta, coração aberto. Is our mind open? Our hearts open? Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, close fala your conosco nesta hora. Father, speak to us at this time. Espírito Santo, Holy Spirit, és bem-vindo you are welcome a tocar, transformar as nossas vidas. to touch and transform our lives. Sabemos que a tua palavra é a revelação do céu sobre nós. We know that your word is revelation from heaven over us. Ajuda-nos a estar focados, atentos Help us to be focused and e attentive com o coração aberto para sermos transformados. and to have an open heart to be transformed. Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, amen. Firmeza na sabedoria. Standing firm in wisdom. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz, Provérbios 2, 1 a 7. Let's see what the word says in Proverbs 2, 1-7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. se clamares por entendimento e por inteligência e alçares a tua voz, Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, se como a prata buscares, como a tesouros escondidos a procurares, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Porque o Senhor dá a sabedoria, For the Lord gives wisdom. e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. From his mouth come knowledge and understanding. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. He stores up sound wisdom for the upright. Escudo é para os que caminham na He sinceridade. is a shield to those who walk in integrity. E na semana que passou nós falámos sobre duas áreas em que nós precisamos de ser sábios. And last week we talked about two areas where we need to be wise. A primeira delas, a gestão de tempo. Estão The recordados? first is in our time management. Do you remember? Ou seja, o salmista dizia: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias da forma que alcancemos corações sábios. And the psalmist said, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Precisamos de ser intencionais e prudentes na gestão de tempo. We need to be intentional and prudent in our time management. Nós não temos que dizer sim a todas as ofertas que surgem na vida. We don't have to say yes to every offer that comes our way. Não temos que dizer sim a todos os convites que surgem. We don't have to say yes to every invitation. Jesus deixou-nos um exemplo de discernimento sobre quando dizer não. Jesus gave us an example on how to, of using our discernment when to say no. Falámos sobre a tentação no deserto. We talked about the temptation in the desert. Satanás, o tentador, veio com aquelas ofertas e aqueles convites todos e Jesus disse não. Satan came with all kinds of invitations and Jesus said no. Porque aqueles convites iriam levar ao quê? Ao não cumprimento do propósito para o qual Jesus tinha vindo a esta Because terra. if Jesus would say yes, it would impede with his purpose on earth. Vemos também aquele exemplo em que a família de Jesus, a mãe e os seus irmãos, aparecem no momento em que Jesus estava a ensinar a multidão. We see also when Jesus' family comes when he's teaching the multitudes. E Jesus disse não à interrupção da família. And Jesus said no to his family interrupting. Ou seja, nós precisamos de discernimento na vida para fazermos uma boa gestão de tempo. So we need prudence and discernment when to make good time E management. sabedoria de Deus para saber quando dizer sim, saber quando dizer não. And wisdom from God when to say yes and when to say no. Mas também falámos sobre a importância da sabedoria na exposição da nossa vida. But we also spoke about wisdom and how we expose our life. E lembrei-vos que há aspectos da nossa vida que são pessoais e privados. And I reminded you that there are parts of our life that are personal and private. Há vitórias da nossa vida que devem ser guardadas ou partilhadas apenas com um grupo restrito de pessoas. There are victories in our life that we should only share with a certain number of people in our lives. Com aquele tipo de pessoas que consegue alegrar-se com as tuas vitórias. With the type of people who are able to rejoice with your victories. Por vezes as pessoas falam do que não devem a quem não devem. Sometimes people say things that they shouldn't to whom they shouldn't. E a vida enrola de uma maneira tal que por vezes pequenas vitórias que tínhamos alcançado, porque a sua raiz é tão curta que ela acaba por ser arrancada e tudo vai por água abaixo. And sometimes the victory is
change because its root was so short and we shared it too quickly and it's been uprooted. E nós vimos naquele exemplo bíblico em que os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? And we see the example where the disciples say, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. And Jesus said to them that it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. Jesus disse não ao desejo dos discípulos sobre terem conhecimento sobre a restauração de Israel. Jesus said no to the disciples when they asked about the restoration of the kingdom of Israel. Isto ensina-nos que existem níveis de conhecimento que são obtidos ou sustentados de acordo com níveis de autoridade. This tells us that there are levels of knowledge depending on levels of authority. Se porventura tu partilhas alguma coisa que é preciosa com quem não se sabe alegrar com as vitórias que Deus te dá, If you share something that is precious and you share it to someone who is unable to rejoice with you, nós estamos a fazer aquilo que Jesus disse que nós não devemos fazer. and we're doing what Jesus told us that we shouldn't do. Jesus, ele dizia, Mateus 7, não deis pérolas a porcos. Jesus said in Matthew 7, do not throw your pearls to pigs. E não estamos a chamar nomes a ninguém. And we're not calling anyone names. O que a Bíblia nos está a dizer é: não dês o que é precioso a quem não tem capacidade de reconhecer aquilo que é precioso. The Bible is saying don't give what is precious to someone who can't recognize that it's precious. Porque a Bíblia diz-nos, Jesus ele dizia que quando nós lançamos as pérolas aos porcos, Because Jesus says that when we throw pearls to pigs, eles poderão pisá-las com os pés they're going to trample them e vão acabar por destruir essas pérolas. and they're going to attack and destroy it. Ou seja, precisamos de discernimento sobre com quem partilhamos determinadas coisas da nossa vida. We need discernment on what we share with people. E muitas vezes as pessoas, ao partilharem o que é precioso com quem não devem, And many times when people share what is precious with whom they shouldn't, acabam às vezes por criar invejas, ciúmes, confusões na vida dos outros. sometimes it ends up creating division or problems, jealousy in people's lives. Então precisamos de muita sabedoria. So we need a lot of wisdom. Hoje eu gostaria de falar sobre outra área em que nós precisamos de ser sábios. Today I'd like to share another area in which we need to be wise, O círculo íntimo. our inner circle. Ou seja, quando nós olhamos para a vida de Jesus When we look to the life of Jesus e procuramos compreender as pessoas que rodeavam Jesus, and we understand the people that surrounded Jesus, eu faço-vos uma pergunta. I ask a question. Jesus deu-se a todas as pessoas da mesma forma? Did Jesus give of himself to everyone in the same way? Não estamos a falar do amor de Jesus. We're not talking about Jesus' love. Jesus amou e ama a todos e morreu por todos. Jesus loves all and died for all. Mas em termos de intimidade, de proximidade, But in terms of intimacy and closeness, será que Jesus deu-se a todos sem qualquer tipo de critério? did Jesus give of himself to just anyone without any criteria? Será que Jesus era próximo de todos da mesma maneira? Was Jesus close to everyone in the same way Ou nem por isso? or not even close? Gostaria de que nós pudéssemos aprender hoje pela palavra de Deus I'd like us to learn by the word of God que Jesus, em sua sabedoria, that Jesus in his wisdom escolheu cuidadosamente, chose carefully. e eu repito, cuidadosamente, And I'll say it again, he chose carefully aqueles com quem passava tempo e Those- aqueles com quem compartilhava a vida. whom he spent time with and those whom he shared his life with. Ao olharmos para a vida de Jesus, ao estudarmos este círculo íntimo de Jesus, When we look at Jesus' life and his inner circle, percebemos a importância de termos cuidado com quem nos rodeamos. we see that we should be careful with who surrounds us. E precisamos de nos rodear de pessoas que possam influenciar positivamente a nossa jornada And we see that we should have people around us that can positively influence our journey e que sirvam de bênção para o nosso crescimento espiritual. and that are a blessing to our spiritual growth. Deixem-me explicar-vos isto melhor. Let me explain this better. Compreendendo o círculo, Let's understand the circle. podemos ver à volta de Jesus muitas vezes multidões. We can see that Jesus many times was surrounded by crowds or multitudes. A palavra de Deus diz, Mateus 5, 1 e 2, In Matthew 5, 1 to 2, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava.
Jesus, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Então são vários os momentos em que Jesus se rodeou de multidão. So he taught them, and we see that many times Jesus was surrounded by crowds or multitudes. Mas Jesus não vivia com a multidão. But Jesus didn't live with the crowds. Ele estava com a multidão nos momentos de ensino, He was with the crowds for moments of teaching, mas depois ele retirava-se. but after he would move away. Depois de nós lermos, por exemplo, este relato de Mateus, And then we see in this account in Matthew, percebemos que o ensino terminou, Jesus entrou na casa de Pedro e até curou a sogra de Pedro. we see that the teaching was over. Jesus went and stayed with Peter, and he even healed Peter's mother-in-law. Então este é o grande círculo que rodeava Jesus, que é a multidão. So that's the large circle that surrounded Jesus, the crowd. Vamos apertar este círculo. But let's make it smaller. Vamos a um próximo círculo que são os discípulos de Jesus. His next circle was the disciples. Mateus capítulo 4, versículo 18, In Matthew 4:18, diz que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. it says, while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, Porque eles eram pescadores. for they were fishermen. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Immediately they left their nets and followed him. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. And going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, Consertando as redes, e chamou-os. mending their nets, and he called them. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Immediately they left the boat and their father and followed him. Então temos um grande círculo que é a multidão. So we have the large circle, which is the crowd. Agora temos um círculo mais pequeno que são os discípulos de Jesus. Now we have a smaller circle, that's Jesus' disciples. Nós sabemos que Jesus escolheu 12, We know that Jesus chose 12, mas sabemos que havia muitos mais discípulos. but we know that there were many other disciples. Não apenas homens, também mulheres que serviam Jesus. And not just men, but also women who served Jesus. E os evangelhos relatam em diversos momentos que, apesar de haverem muitos outros discípulos, Jesus teve momentos apenas com os 12. And there are many times in the scriptures that account for Jesus spending time with just a few of those disciples. Quando Jesus quis ensinar coisas mais íntimas, mais próximas, Jesus reuniu-se com os 12. When Jesus wanted to teach more intimate things, he stayed with the 12. A Bíblia até nos ensina que quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para ir pregar o Evangelho, And it even says that when Jesus sent the disciples 2 by 2 to preach the gospel, quando eles voltaram, eles retiraram-se para um lugar deserto para descansar. Também descansavam. that when they came back, they went to a desert place to rest. They also rested. Então temos a multidão, So we have the crowd, temos o grande grupo de discípulos, we have the big number of disciples, temos os 12 que Jesus escolheu, we have the 12 that Jesus chose, mas depois também temos Pedro, Tiago e João, o And then- círculo aberto. we have Peter, James, and John. a Nós temos, smaller por circle. exemplo, o exemplo bíblico de Mateus 17 de Jesus no Monte da Transfiguração. In Matthew 17, we have Jesus at the Mount of Transfiguration. 6 dias depois tomou Jesus consigo quem? After 6 days, Jesus took with him who? Pedro, Tiago e João. Peter and James and John. Jesus não levou a multidão, Jesus didn't take the crowd. também não levou as dezenas de discípulos, He didn't take the dozens of disciples. também não levou o número completo dos 12, He didn't take all of the 12 disciples. levou 3. He took 3. Pedro, Tiago e João. Peter, James, and John. E os conduziu em particular a um alto monte. And led them up a high mountain by themselves. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. E este não foi o único exemplo em que Jesus esteve com Pedro, Tiago e João. And this isn't the only example where Jesus was with Peter,
Peter, James, and John. Vocês lembram-se quando Jesus foi para o jardim do Getsemane, Do you momentos remember? antes de ser preso? Remember when Jesus went to the Garden of Gethsemane right before he was arrested? Aquele momento em que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, dizia Jesus. Where he said, guard and be watchful and pray because the spirit is willing but the flesh is weak. Quem é que estava lá com Jesus? Who was there with Jesus? A multidão? The crowd? Não. No. O grande número de discípulos? All his disciples? Não. Os 12? The 12? Não, estavam 3 desses 12. No, only 3 of those 12. Pedro, Tiago e João. Peter, James, and John. Mais a dormir que acordados, mas estavam lá. They were more sleeping than they were awake, but they were there. E o círculo continua a apertar. And the circle starts to get even smaller. Porque nós, ao lermos os Evangelhos, percebemos uma proximidade ainda mais íntima de Jesus com o discípulo João, But we see that Jesus was even closer to the disciple John, que é também conhecido nos Evangelhos pelo discípulo amado. and many times in the Gospels we see that he's described as the one whom Jesus loved. Essa designação especial sugere uma relação íntima e próxima. This special shows us that it's a special and close relationship. Veja o que o Evangelho de João 13, 23 diz. Look what John 13:23 says. Ora, dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, One of his disciples whom Jesus loved estava reclinado no seio de Jesus. was reclining at table at Jesus' side. Então, vocês estão a acompanhar o processo? You following along? Multidão, The crowds, grande número de discípulos, a lot of disciples, 12, 12, 3, 3, 1. 1. João esteve presente em momentos cruciais na vida de Jesus. John was present in crucial moments in Jesus' life. Ele não apenas esteve no Monte da Transfiguração e no Getsemane, He wasn't just at the Mount of Transfiguration and Gethsemane, mas João esteve presente no momento da crucificação de Jesus. but John was present at Jesus' crucifixion. Os outros fugiram, The others ran away, medo da pressão dos romanos, afraid of the Romans, provavelmente a ver de longe o que é que se estava a passar. probably seeing from afar what was going on. Mas João estava ali, na cruz. But John was there. He was at the cross. E havia uma confiança especial em João, And there was a special trust with John, a ponto de Jesus confiar a sua mãe aos cuidados de João, to the point where Jesus trusted his mother to the hands of John, dizendo: eis aí teu filho. saying, "This is your son." Ou seja, veja o nível de confiança e de proximidade que Jesus entregou Maria aos cuidados de João. So we can see the level of trust and intimacy that Jesus had with John, that he was willing to pass on his mother to him. Observamos também na vida de João um nível de autoridade e liderança. We also see in John's life a level of authority and leadership. Após a ressurreição de Jesus, João desempenhou um papel de liderança na igreja primitiva. After Jesus had passed, John had a leadership role in the first church. Quando Pedro e João, Atos 3:1, sobem ao templo à hora da oração, When Peter and John go to the time of prayer in the temple, aquele coxo que lá estava há muitos anos, que recebeu o milagre de Deus no seu corpo, the lame man who was there for many years had received a miracle in his body. foi através de Pedro e de João. This happened through Peter and John. Ou seja, havia uma relação íntima e próxima de Jesus com João, diferente da multidão e de todos os outros níveis. So there was a different type of relationship with John from the other disciples and the other people in the crowd. Temos ainda outros exemplos, como Marta, como Maria, como Lázaro. We also have other examples like Martha, Mary, and Ou Lazarus, seja, lugares onde Jesus, por vezes, ficava, passava, comia. where Jesus many times would stay, would eat there. Então, nós encontramos na forma de Jesus lidar com os relacionamentos e com as pessoas que estavam à sua volta, And in the way we see Jesus dealing with his relationships and people around him, diferentes níveis de amizade, we see different levels of friendship, diferentes níveis de proximidade, de confiança. different levels of trust and
Trust. Irmãos, e deixa-me dizer-vos que na nossa vida é igual. And in our lives, it's the same. Nós não podemos ter o mesmo tipo de confiança com todas as pessoas. We can't have the same level of trust with everyone. Nós não podemos ter o mesmo nível de proximidade com todas as pessoas. We can't have the same level of closeness with everyone. E deixa-me dizer-vos, quando falamos de relacionamentos, isto não é estático. And let me say that when we speak of relationships, this is not something that's static. Isto flutua. It fluctuates. Se calhar alguém que foi o seu melhor amigo há 10 anos atrás, hoje não é. Maybe someone who was your best friend 10 years ago isn't your best friend Al- today. Alguém que foi íntimo e de confiança há 5 anos atrás, se calhar hoje não existe. Someone who was trustworthy 5 years ago, maybe they don't exist Ou seja, anymore. e nem sempre é fácil nós encontrarmos este círculo íntimo na nossa vida. And it's not easy to find this intimate circle. Demora tempo a construir, It takes time to build. demora tempo a crescer, It takes time to grow. às vezes demora anos. Sometimes years. Por isso, não te frustres com aquilo que estamos a falar, So don't be frustrated with what we talk about. mas vamos aprender com a sabedoria das Escrituras But let's learn by the wisdom of the scriptures. para, ao construirmos níveis de relacionamentos na nossa vida, fazermos-lo com sabedoria. So as we build levels of relationships in our lives, that we do it wisely. Vamos ver alguns textos das Escrituras. Let's look at some texts in the O que é que a Bíblia scriptures. nos fala acerca de relacionamentos? What does the scriptures say to us about relationships? Porque ao aprendermos estes princípios sobre relacionamentos, percebemos também quem deve estar no nosso círculo íntimo. Because when we learn about relationships, we learn who should be in our inner circle. Olha o que a Bíblia diz. Look what the Bible says. Anda com os sábios e Whoever, serás sábio. whoever walks with the wise becomes wise. Irmão, queres ser sábio? Do you want to be wise? Sim ou não? Yes or no? O que é que a Bíblia diz? What does the Bible say? Anda com os sábios Whoever walks with the wise e serás becomes sábio. wise. Mas a Bíblia diz o resto a seguir. But the Bible says what's next. Mas o companheiro dos tolos But the companion of fools será afligido. will suffer harm. Ou seja, associarmos-nos com pessoas sábias Associating ourselves with wise people, promove o nosso crescimento, it promotes our growth, o nosso discernimento. our discernment. Enquanto que as más companhias na nossa vida podem levar à completa destruição. But bad company in our life can lead us to complete destruction. Vejam, outro conselho. Another counsel from the word. Como o ferro com o ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Irmãos, precisamos de amizades, de pessoas que nos digam não aquilo que gostamos de ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir. We need friendships with people who don't just say what we want to hear, but what we need to hear. Não é com brutalidade e estupidez. And it's not with brutality and stupidity, Porque se você der um beijo a alguém com mau hálito, because if you kiss someone with bad breath, ninguém se vai lembrar do beijo, vão se lembrar é do mau hálito. no one's going to remember your kiss, they're just going to remember your bad breath. Certo? Ou seja, precisamos de amizades e relações que se edificam mutuamente, We need to have friendships that edify mutually, que nos ajudam a crescer, that help us to grow, que nos ajudam a desenvolver caráter e sabedoria. that help us to develop character and wisdom. E termos amigos neste círculo íntimo que nos ajudem a desenvolver como pessoas é crucial. And having friends that help us is crucial. Vejam, outro conselho. Another counsel, Salmo 1:1. Psalm 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nem se detém no caminho dos pecadores, nor stands in the way of sinners, nem se assenta na roda dos escarnecedores. nor sits in the seat of scoffers. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. O que é que aprendemos aqui? What do we learn here? Irmãos, evita conselhos e companhias que te afastem de Deus. Avoid counsels or friendships that stray you from the way of the Lord. Se os teus amigos do círculo íntimo são pessoas que com aquilo que dizem te afastam de Deus, If the people in your inner circle are people who stray you away from the Lord, estás a aprender com tolos, you're learning with fools, não com sábios. not with the wise. Estás a permitir que influências contrárias, em vez de
se aproximarem de Deus, te afastam do Senhor. You're allowing people, instead of bringing them close to the Lord, are drawing you away from the Lord. Ou seja, evita conselhos e companhias que te afastem dos caminhos de Deus. Avoid counsels and companies that stray you from the Lord. Do caminho do Senhor. From the Lord, yeah. Vejam outro conselho. Não acompanhes o iracundo nem andes com o homem colérico. Another counsel, it says, make no friendship with the man given to anger, nor go with the wrathful man. Ou seja, aqueles que estão sempre zangados com tudo e com todos. And those who are angry with everything and everyone. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço ou uma armadilha para a tua alma. Lest you learn his ways and entangle yourself in a snare. Ou seja, escolhe cuidadosamente com quem te associas. Meaning, choose wisely whom you associate with. Não é? Como se diz, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. So tell me who you walk with and I'll tell you who you are. Ou seja, porque a Bíblia diz-nos que acompanharmos as pessoas erradas, isso vai ser o quê? Uma armadilha, um laço para a nossa alma. The Bible says that if we are in company of people that don't help us, this will be like a snare, a trap. Afeta a nossa vida espiritualmente. It affects our life spiritually. Vejam outro conselho. Here's another counsel. 2 Coríntios 6,14. 2 Corinthians 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Do not be unequally yoked with unbelievers. Que sociedade tem justiça com injustiça? For what partnership has righteousness with lawlessness? Que comunhão tem a luz com as trevas? For what fellowship has light with darkness? Que concórdia há entre Cristo e Belial? What accord has Christ with Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Or what portion does a believer share with an unbeliever? Irmãos, e deixa-me dizer-vos que esta questão do jugo desigual tem várias aplicações. And this idea of an unequally yoke has many different applications. Pode ensinar-nos sobre parcerias, por exemplo, num trabalho, num negócio. It can tell us about partnerships in business. Quantas pessoas eu tenho visto que elas eram bons trabalhadores, tinham um bom negócio, How many people do I know that were good workers, they had a good business, mas o sócio errado destruiu tudo. but the wrong partner destroyed everything? E às vezes família. And sometimes family. Ou seja, não te prendas a um jugo desigual. So don't be unequally yoked. Não te associes a alguém que tem valores diferentes dos teus. Don't be with someone that has different values than yours. Porque senão um vai puxar para a direita, o outro vai puxar para a esquerda. Because one person will push to the right, one person will push to the left. Mas também isto se aplica ao nível dos relacionamentos. But this is also about relationships. Quantas pessoas eu tenho visto que se entregam e casam com a pessoa errada? How many people have I seen that have gotten married to the wrong person? Casam motivados pelo desespero. They get married because they are desperate. Oh, a idade está a avançar e eu estou solteiro. Oh, I'm getting older, I'm still single. Oh pá, olha, aquele também é solteiro. Olha, se calhar, pronto, é o Senhor. That person is single. Oh, must be from the Lord. E acabam por casar com a pessoa errada. They end up marrying the wrong E o person. casamento, em vez de ser uma bênção, é uma maldição mesmo. And their marriage, instead of being a blessing, is a complete curse. Irmão, por favor, não seja casamenteiro. Please don't try to arrange marriages. Não empurre solteiro para solteiro, isso não se faz. Please don't try to push single people onto single Nem people. ponham pressão naquele que é solteiro para casar porque a idade está a avançar. And also don't put pressure on those who are single to get married. Isso é feio, It's very é ugly. errado, It's wrong. é perigoso It's dangerous. e vai trazer problemas à vida da pessoa. And it's going to bring problems to that person's life. Porque quem casa com alguém que não seja pelos motivos certos vai sofrer na vida. Because those who get married not for the right reasons, they're going to suffer. E vai fazer os outros sofrer. And they will make others suffer E o too. relacionamento será miserável. And the relationship will be miserable. Então não te prendas a um jugo desigual. So don't be unequally yoked. Ou seja, cuidado com as associações, seja um casamento, seja um negócio, seja uma parceria, So be careful with your partnerships, whether it's a relationship, a com, business, com pessoas que não compartilham a mesma fé, os mesmos valores. with people who don't share the same values or faith. Pois isso pode comprometer a nossa caminhada espiritual. Because this could compromise your spiritual walk. Agora tenho uma pergunta difícil para nós. Now I have a difficult question for us. As minhas perguntas não é para chatear, My questions are not to make you angry, mas para nós pensarmos. but for us to think. Tu tens multidão à tua volta. You have crowds around you.
Tens outros que são ligeiramente mais próximos. You have people who are a bit closer. Mas eu pergunto, quem é que é o teu círculo íntimo? Who is in your inner circle? Quem são as pessoas que estão mais próximas de ti? Who are the people who are closest to you? E eu não me estou a referir ao trabalho, I'm not talking about work, porque essas nós não conseguimos escolher. because those people we can't really choose. É empregado, ou trabalha na mesma companhia, ou está na mesma escola. They're our coworker, they are our colleague. Eu estou a We don't referir-me às pessoas com quem nós escolhemos passar tempo, I'm asking about those who we choose to spend time with quando a escolha está nas nossas mãos. when we can make the choice. Perguntas para nós pensarmos. Let's have some questions for us to think. São pessoas sábias? Are they wise people? São um bom exemplo? Are they good examples? Maridos, Husbands? os teus amigos são um estímulo para tu seres fiel à tua esposa e à tua família? Are your friends encouraging you to be faithful to your wife and your family? Ou são daqueles amigos que dizem que tu precisas de uma aventura? Or are they the kinds of friends that say you need an adventure? És tu sábio? Are you wise? Andas com os sábios? Do you walk with the wise? Ou andamos a ouvir a voz de loucos à nossa volta? Or are we listening to fools? Quem é que está no nosso círculo íntimo? Who is in our inner circle? São pessoas saudáveis? Are they healthy people? Estão a acrescentar e edificar a tua vida? Are they adding to your life and helping you grow? Estão a ajudar-te a melhorar? Are they helping you improve? Estão a aproximar-te de Deus? Are they drawing you near to God? Ou estão a comprometer a tua caminhada espiritual e a tua vida com Deus? Or are they compromising your spiritual walk and life with God? Também vais lá para essa igreja. Oh, you go to that church? Também dás lá as tuas ofertas e as tuas coisas. You give your offerings and things? Pá, não se pode combinar nada ao domingo de manhã, pá, sempre igreja, sempre igreja. Temos que conversa é We essa? can't make any plans on Sundays. You always have church. What is this? O diabo também tentou desviar Jesus. Sorry? O diabo também tentou desviar Jesus. The devil also tried to stray Jesus. Mas Jesus disse não. But Jesus said no. Diz lá ao teu vizinho, tens que aprender a dizer não. Tell your neighbor, you got to learn how to say no. Ai, ainda vou criar para aqui um curto-circuito qualquer. Precisamos da sabedoria de Deus. We need God's wisdom. Neste mundo cheio de multidões, In a world filled with multitudes and onde, crowds, onde temos um grupo de irmãos que são discípulos de Jesus, mais perto deste círculo, where we have a circle, we have disciples that are closest in our circle, ainda assim precisamos ser muito sábios quando nós apertamos este círculo. we have to be very wise when we close up our circle. Nós precisamos de escolher as boas companhias. We need to choose good company. Irmão, irmã, peço-vos com amor de Deus, I ask you with the love of God, escolhe bem os teus amigos, choose your friends wisely. escolhe bem as tuas companhias. Choose your company wisely. Escolhe pessoas que te ajudem a crescer em sabedoria. Choose people who help you grow in wisdom. Escolhe pessoas que são íntegras. Choose people who have integrity. Escolhe pessoas que, se porventura se apercebem que alguma coisa não está bem na tua vida, Choose people that if they notice something's off in your life, têm a coragem de te dizer, they have the courage to tell you, olhos nos olhos, eyes to eyes, dizer, "Epá, isto não está bem. saying, hey, that's not right. Tu tens de ter cuidado com isto. You have to be careful with this. Olha, eu tenho-me apercebido desta situação, como é que eu posso ajudar?" I've learned about this situation. How can I help? Eu já cheguei perto de várias pessoas onde eu lhes disse, tu estás a destruir a tua vida e a tua família. I've drawn near to people and I said, you're destroying your family and your life. Uns aceitam, recebem e abrem os seus olhos. Some accept it, they open their eyes. Outros são teimosos e querem seguir o seu caminho. Others are stubborn and they want to follow their own path. Mas se há coisa que eu nunca vão poder dizer do meu conselho, But they won't be able to say from my counsel é que eu fui desleal para com eles. that I was disloyal. Precisamos de pessoas que sejam íntegras, We need people who have integrity. pessoas que sejam que tenham capacidade de dar um conselho, People that have the ability to give a piece of advice. buscarmos amizades que nos edifiquem, People that we have friendships with that edify, que sejam saudáveis, that are healthy,
e evitarmos as influências de pessoas que apenas nos querem esfriar na nossa relação com Deus. And avoid influences from people who want to stray and make our relationship with the Lord grow cold. Sabem que eu não sei quem foi a pessoa que disse isto, I'm not sure who said this. mas eu já li isto em várias vezes, em vários livros, em But diferentes contextos. Read this several times in different contexts. Todos nós precisamos de 3 tipos de pessoas. That we all need 3 types of people. Todos precisamos de alguém mais atrás. We all need someone who is a bit further behind us. Todos precisamos de alguém ao mesmo nível. We all need someone who is at the same level. E todos precisamos de alguém que vá um bocadinho mais à frente. And we all need someone who's a bit ahead of us. E eu explico-vos porquê. And I'll explain why. Todos precisamos de alguém que esteja mais atrás para nos dar a oportunidade a nós de ajudar essa pessoa. We all need someone who's a bit behind us to give us the opportunity to Ou help seja, that person. encontramos alguém que está mais atrás, nós temos a capacidade de puxar por essa pessoa. We see someone who is a bit further behind, we have the capacity to push them closer. E dizer, chega-te a Deus, And to say, come on, draw close to God. deixa que Deus trabalhe na tua vida. Let God work in your life. E dares um conselho. And you give them some advice. Eu estou aqui. You say, I'm here, I'm here. Senão eu estou a dizer para os irmãos que eu estou aqui. Oh, I'm saying I'm here, I'm here. De repente eu estou a ver os olhos todos virados I para see um all lado. their eyes looking this way. Não perca o foco. Don't lose focus. Todos precisamos de alguém que esteja mais atrás We all need someone who is a bit further para behind, nos dar a oportunidade de puxar por essa pessoa. so that we have the opportunity to push this person Ajudar por forward. essa pessoa. Help them. Talvez tu tens um colega de trabalho Maybe you have a coworker, ou alguém que trabalha para ti, someone who works for you. que tu percebes que está em necessidade You know they're in need. e dizer-lhe, olha, porquê é que não vens comigo um domingo à igreja? And you can say, how come you don't come with me on a Sunday for church? Venham ouvir a palavra de Deus. Come and hear the word of God. Não somos uma família perfeita, We're not perfect, mas procuramos dar o nosso melhor para ajudarmos uns aos but we outros. try to give our best to help one another. Todos devemos ter alguém que está lá mais atrás, a quem nós podemos puxar para perto de We nós. should all have someone a bit behind us so that we can push to draw near. Mas também todos nós precisamos de alguém ao mesmo nível. We also need someone at the same level as us. E estamos a falar de amizades, de pessoas onde podemos ser um encorajamento de uns para os outros. And we're talking about friendships where we can encourage one another, Ou seja, onde a pessoa compreende o outro e encoraja o outro. where the person understands you and encourages you, Onde a pessoa está a passar pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios. where the person is going through the same types of challenges. Então todos nós precisamos de alguém ao mesmo nível. So we all need someone at the same level. Mas a verdade é que também todos nós, vocês estão a ouvir? Can you hear me? Yes? Todos nós precisamos de alguém que vá mais à frente. But we all need someone who's a bit more ahead. Porquê? Why? Pessoas que nos inspiram a crescer. People who inspire us to grow. Pessoas cujo conselho nos empurram para a frente. People's counsel who pushes us ahead. Pessoas que nos ajudam a avançarmos na vida. People who help us move along in life. Agora pensem comigo. Now think with me. Se nós tivermos apenas pessoas que estão mais atrás, If we only have people who are behind us, qual é a tendência? what's the tendency? É que aqueles que estão mais atrás, Is that those who are behind com us, as suas demandas e as suas necessidades, puxem-te do lugar onde tu estás, with all their demands and all their needs, push us from where we para que a tua are, vida também se recue. so that your life also can go back. Ou seja, nós precisamos de alguém ao mesmo nível We need someone at the same level que puxe por nós, that pushes for que us, seja um amigo, that is our friend, que nos encoraje em dias that difíceis. encourages us in difficult days. Mas muito importante, But it's very important. precisamos de alguém que tenha um pouco mais de experiência. We need to have someone who has a bit more E experience. nem sempre a idade. And that's not always age. Porque eu conheço muita gente com a idade, mas sem sabedoria nenhuma. Because I know a lot of people who have age, but they don't have any wisdom. Com sabedoria. With wisdom. Que possam puxar por ti. That can push for you. Que tenham prazer no teu desenvolvimento. That are happy to see you grow. Que te digam, experimenta desta maneira. That say, try it this way. Faz desta forma. Try that. Olha, pensa deste sentido. Think about it this way. Seja, que puxam pelas nossas capacidades para podermos fazer melhor do que aquilo que estamos a That fazer. push us from our own capacity so that we do better. Então, o que é que aprendemos nesta noite, nesta manhã? What do we learn this morning? Seja, ser cuidadoso. To be careful.
num mundo de uma grande multidão. In a world with a big multitude, Temos irmãos que são discípulos que nos rodeiam. we have brothers and sisters who are disciples that surround us. Mas destes irmãos que são discípulos, nós precisamos de um círculo mais apertado. But of these brothers and sisters, we need a more intimate circle. De pessoas que nos ajudem a crescer e a Of desenvolver. people who help us to grow and develop. Pessoas saudáveis que nos ajudem a caminhar para mais longe. People who are healthy that help us to go further. Pergunta: A question: tens alguém no teu círculo íntimo que não devia lá estar? do you have someone in your inner circle that shouldn't be there? Tens alguém próximo, mas cuja vida e exemplo não é saudável? Do you have someone close whose life and example isn't healthy? Se sim, então tu tens que arrumar as gavetas no lugar certo. If yes, then you have to arrange all your drawers in the right order. Olha para essa amizade como alguém a quem tu queres puxar do lugar onde está para melhorar a sua vida Look at that friendship as someone that you want to help push forward, e que não te arraste para o lugar onde tu não deves estar. but that doesn't take you from a place where you shouldn't be. Jesus ensinou-nos sobre esta sabedoria, Jesus taught us about having wisdom, os diferentes círculos de relacionamento, the different levels and circles e of, nós precisamos desses círculos na nossa vida. and we need those in our